Segunda questão. Todas as afirmações são corretas, exceto. Queridos, é importante, na leitura dessa questão, que você compreenda o contexto ao qual está inserida a questão, tá certo? Quando ele diz, todas as afirmações são corretas, exceto, a gente vai começar a discutir item por item, olha só. Os isômeros ópticos apresentam regiões de assimetria. Isso é fato. Queridos, para que exista isomeria óptica, tá? Para que exista atividade óptica, tá certo? Para que haja atividade óptica, a condição necessária para que haja atividade óptica numa substância é que ela possua assimetria, tá ok? Então, quando você olha para a estrutura, quando você olha para a molécula e percebe que ela possui assimetria, fatalmente essa molécula será capaz de causar, de provocar um desvio no plano da luz, plano polarizado. Essa assimetria, ela pode se apresentar de várias formas, e essa apresentação nós chamamos de centros de assimetria. Alguns autores, ao invés do termo centros de assimetria, utilizam o termo chamado estereocentros. Dentre os centros de assimetria mais cobrados, mais vistos, mais batidos, mais discutidos, nós temos o que chamamos de carbono quiral ou assimétrico. Tá ok? Nós temos o carbono quiral ou assimétrico. Então, dos centros de assimetria, o mais discutido, o mais visto, o mais cobrado, o mais solicitado é sempre o carbono assimétrico. E como eu reconheço esse carbono assimétrico? É um carbono híbrido sp3, ou seja, é um átomo de carbono com 4 ligações simples, onde os ligantes, o que é o ligante? É aquele átomo ou grupo de átomos ligado ao carbono, onde os 4 ligantes são diferentes. Muito bem. A condição necessária para que uma molécula exiba atividade óptica, para que ela seja capaz de desviar o plano de propagação da luz, plano polarizada, é que ela possua assimetria, que ela não possa ser dividida em duas metades rigorosamente iguais. Havendo assimetria, haverá capacidade de desviar o plano de propagação da luz. Qual o tipo de centro de assimetria mais solicitado? O carbono assimétrico ou quiral. Como seria esse carbono? Um carbono híbrido sp3, um carbono de 4 ligações simples, onde os 4 ligantes são diferentes. Então, a discussão do item A, os isômeros ópticos apresentam regiões de assimetria, isso é correto. Em algum ponto da molécula existe um centro de assimetria. A afirmativa é verdadeira. Tautomeria ocorre entre aldeído e cetona. Ora, a tautomeria é uma situação, é um caso, é um exemplo de isomeria que ocorre em solução. Em solução, compostos principalmente carbonilados, mas não exclusivamente carbonilados, principalmente carbonilados, podem se converter em outras funções. Quando ocorre essa conversão de uma função em outra, nós chamamos isso de tautomeria. Mas bem, vem aqui comigo. No caso dos aldeídos, tá certo? No caso dos aldeídos, o aldeído ele pode se converter através da migração desse hidrogênio de caráter ácido e dessa ligação pi, ele pode se converter em uma estrutura que é essa aqui, que nós chamamos de enol, tá ok? Então, o aldeído, ele pode se converter em enol, da mesma forma, da mesma maneira que uma cetona
também pode se converter em enol. Mas o que diz o item B é: tautomeria ocorre entre aldeído e cetona. O aldeído se converter em cetona, isso não é possível. Tá ok? Provavelmente o que o autor da questão quer dizer é: tautomeria ocorre entre aldeídos, aldeídos exibem tautomeria, cetonas também exibem tautomeria, mas não entre eles. O aldeído não é tautômero da cetona. No aldeído existe tautomeria, na cetona também existe tautomeria, tá ok? Mas não entre eles. Portanto, deixa esse item em stand-by e vem comigo. Item C. Todo carbono quiral é tetraédrico. Todo carbono quiral, todo carbono assimétrico é tetraédrico? É sim, isso é verdadeiro, tá ok? A hibridação desse carbono híbrido sp3 lhe garante a geometria tetraédrica, portanto é verdadeiro. O item D. A mesma fórmula molecular pode apresentar fórmulas estruturais diferentes. Correto. Vem comigo, perceba. Se eu tivesse, por exemplo, C2H6O, essa fórmula molecular, ela pode representar, por exemplo, o álcool, etanol, e ela pode representar o éter, metoximetano. Então eu tenho compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas fórmulas estruturais diferentes. Como é que a gente chama essa situação? Nós chamamos de isomeria, tá ok? Compostos que exibem a mesma fórmula, mas que são diferentes. Muito bem. A afirmativa do item D é verdadeira. Olha o item E. O ácido 2-hidroxipropanoico apresenta 4 isômeros ópticos. O ácido carboxílico 2-hidroxipropanoico apresentaria 4 isômeros ópticos. Queridos, esse composto orgânico exibe um carbono assimétrico. Veja esse carbono assimétrico que eu grifei. Ele está ligado a um grupamento metil, a uma carboxila, a uma hidroxila e a um hidrogênio. Portanto, esse carbono é desse tipo aqui, é um carbono assimétrico. Entretanto, a regra de Van Hoff me diz o quê? Que o número máximo de isômeros opticamente ativos é 2 elevado a n. E o que seria esse n? O número de centros de assimetria. No caso, qual o centro de assimetria? O número de carbonos quirais. Como só existe um carbono quiral, significa o quê? Que nós só temos um centro de assimetria. E, portanto, se nós só temos um centro de assimetria, nós temos 2 isômeros ópticos apenas. 2 isômeros ópticos apenas. Dessa forma, como a afirmativa do item E é absurdamente falsa, nós, logicamente, tratamos como item falso o item E. O item B, lembre o que eu lhe disse, não existe tautomeria entre aldeído e cetona. Entre eles não existe tautomeria, mas aldeídos exibem tautomeria, cetonas também exibem tautomeria. Item falso, afirmativa falsa, afirmativa do item E. Nós temos apenas 2 isômeros ópticos e o item diria 4 isômeros ópticos, ok?